se faça presente junto aos teus filhos, dá-nos sua paz, teu amor, venha habitar entre nós, Senhor. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz sejam multiplicados sobre as suas vidas e que a bênção de Deus esteja sobre você e todos os seus amados, todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para mais um culto de adoração ao Senhor, e nós o fazemos com alegria, com reverência, com o nosso coração cheio de júbilo, porque estamos na presença do nosso Deus e queremos sim adorá-lo na beleza da sua santidade. Queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Queremos sim prestar um culto que é devido ao nosso Deus e fazê-lo com toda gratidão e amor. A palavra do Senhor nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa, neste culto, ser tocado por Deus, abençoado pela palavra, abençoada pela palavra, que você seja transformado pela unção de Deus, que Deus possa abençoar de fato o seu coração. Vamos cantar os louvores, o louvor do mês, vamos participar junto com as crianças do momento infantil, vamos cantar juntos, adorar ao Senhor, orarmos, prestar atenção na palavra que será ministrada pelo pastor Paulo. Enfim, irmãos, prestar a Ele, ao Senhor, um culto em nome de Jesus, com o nosso coração cheio de alegria, cheio da bênção do Senhor. Vamos orar e iniciar este culto em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que temos de cultuar ao Senhor, de prestar-te um culto, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, fazer isso com toda gratidão e com todo fervor no nosso coração. Recebe a nossa adoração, que parte de corações, ó Deus, que são cheios da tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Seja este um culto abençoado na sua vida, em nome de Jesus. Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés, Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei,
te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Meu Senhor amado, eu te louvarei, como eu te amo, meu rei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu te adorarei, tu és meu rei. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, que bom estamos aqui mais uma vez juntos cultuando ao nosso Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, estou aqui para fazer um comunicado importante para vocês. Nós estamos retomando os nossos cultos presenciais daqui a alguns dias. Eu queria comunicar que ainda o nosso salão está em obras. Os proprietários aceitaram a proposta da reforma que eles teriam que fazer no piso e em algumas áreas que precisam ser feitas, será feito pelo proprietário. Então, a próxima semana, possivelmente, eles já estarão lá realizando as obras, que será trocar o piso e fazer toda a parte elétrica do prédio. E nós depois entraremos com a pintura, com o drywall, enfim, com o púlpito que precisaremos fazer. E então as coisas estão andando. Temos estado lá todo dia, semana, já fomos lá fazer os orçamentos, vários orçamentos para apresentar a imobiliária, a proprietária, e as coisas estão fluindo, graças a Deus. Mas ainda estamos precisando de você. Primeiramente, para que você ore, para que Deus nos dê a graça de, em breve, estamos retornando com muita graça para um novo local onde possa muitas almas conhecerem a Cristo e serem salvas por Ele. Segunda coisa que eu quero que você esteja presente, que você pergunte como estão as coisas, que você se coloque à disposição para nos ajudar no momento que precisarmos lá de um mutirão, alguma coisa assim, para que você possa estar presente. E a terceira coisa é a sua contribuição. Você já fez a sua contribuição para as reformas da sua igreja?
É muito importante. As reformas que temos que fazer, na verdade, não são reformas do prédio, porque isso a proprietária fará, mas são os preparativos que nós temos que fazer, que é o palco, que é o DAO para dividir o palco das áreas sociais, enfim, coisas que nós temos que fazer para apropriarmos para o uso da igreja. Precisamos da sua contribuição. Nós temos feito apelos a você, nós temos comunicado a você, e também se você ainda está conosco, meu irmão, minha irmã, é bom que você mande um alô, pastor, estamos juntos, igreja, olha, somos um só povo, para que eu saiba que você realmente esteve nesse momento de início apoiando a gente com oração, com serviço e também com sua contribuição. Pense nisso, porque assim que retomarmos o trabalho, você está lá, vai estar lá conosco certamente. E eu vou olhar para você e dizer, olha, muito obrigado, você foi bênção, você nos ajudou, eu estou feliz, olha como ficou lindo, e aqui vamos adorar nosso Deus. Espero por você, tá bom? Vou deixar aqui o recadinho para vocês poderem depositar, me dar conta, faça isso com aquilo que você pode, com aquilo que você acha que Deus tem condições de dar para você fazer. Não pense que a sua contribuição seja pequena ou insignificante, nenhuma contribuição significante. Toda ela é bem-vinda, porque toda ela é feita de coração para Deus. Tá bom? Então vamos lá, esperamos por você. Um abraço. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Olá, meus irmãos, graça e paz, que coisa tremenda podermos estarmos juntos, sempre reunidos para louvar e adorar o nome do nosso Deus e agora prontos para ouvirmos a mensagem de Deus. Você está pronto para ouvir a mensagem do Senhor? Muito bem, então eu convido você para que juntos leiamos o livro de Salmos, número 29, do versículo 3 a 9. Salmo, de número 29, do versículo 3 a 9, diz assim: A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerro, o monte Hermon ele faz pular como um boi novo.
A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa que nos fala sobre o poder da voz de Deus. E hoje eu quero dar início para caminhar com vocês em alguns outros domingos que vão chegar, se Deus assim permitir, falando com vocês sobre um tema muito interessante que eu darei esta série. Eu darei o seguinte tema para que a gente possa aprender alguma coisa sobre a palavra de Deus. E o tema é esse: a voz do povo não é a voz de Deus. Trabalharemos sobre esse tema durante alguns domingos. A voz do povo não é a voz de Deus. É isso mesmo. Queridos, você já ouviu, porventura, alguma vez alguém dizer ou pronunciar estas palavras dizendo que a voz do povo é a voz de Deus? Você já viu alguém dizer isso alguma vez? Ou talvez você mesmo, quem sabe, já tenha dito a voz do povo é a voz de Deus? Pois é, eu também, meu irmão, já ouvi, não poucas vezes, ouvi muitas vezes pessoas dizendo a voz do povo é a voz de Deus. Mas isto não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é e sempre será a voz do povo, mas jamais será a voz do povo a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Queridos, a Bíblia diz que existe, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia diz que existem muitos tipos de vozes no mundo em que vivemos. Quando ligamos, a Bíblia diz isso, que existem muitos tipos de vozes soando e falando e verbalizando e gritando no ouvido de toda a gente todos os dias em todas as partes do mundo. Por exemplo, quando ligamos a TV, por exemplo, as vozes apresentam-se sempre por meio das novelas, dos noticiários, dos filmes, dos programas diários e outras coisas e outros programas que diariamente são apresentados pela TV. Muitas vozes falando. A mesma coisa acontece quando nós abrimos os nossos computadores e entramos na internet. Muitas vezes se manifestam quando abrimos os nossos meios de comunicação online, enfim, muitas vozes aparecem, se manifestam falando a todos nós. Quando andamos pelas ruas, por exemplo, da cidade, as vozes estão sempre a nos assediar por meio de cartazes publicitários, rádios, livros, revistas e jornais. Sempre, constantemente, diariamente, temos ouvido muitas vozes falando aos nossos ouvidos. E foi por isso, mas mesmo assim, havendo tantas vozes, havendo tantas palavras e tantas mensagens que nós ouvimos de toda parte do mundo, em toda parte, não é, da sociedade, mesmo assim, com tantas vozes no mundo, é possível estarmos perdidos no meio de todas elas e não sabermos a direção a tomar para a nossa vida. Por mais que existam milhares e tantas multiplicidade de vozes no mundo, muitas vezes ainda assim, muitos de nós vivemos perdidos, sem direção, sem sabermos o que fazer e que direção a tomar na nossa vida. Tamanha multidão de vozes que ouvimos diariamente nos nossos ouvidos. Por isso, foi que o Senhor Jesus Cristo, entendendo que temos vagado aí no mundo, vagado sem a devida direção, Jesus nos faz um irrecusável convite.
Jesus, sabendo que existem muitas vozes e que mais confundem do que orientam, mais perturbam e oprimem do que agracia, ele então convida a todos nós e nos faz um convite irresistível a todos nós para que possamos ouvir a sua voz. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Deus está nos chamando para ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meus queridos, sim, é verdade, no mundo existe uma variedade de vozes, mas entre essas vozes está a distinta e inconfundível e irresistível voz a voz do nosso Deus. Existe sim, no meio desta multidão de vozes no mundo, a voz de Deus, que não é a voz do povo. O texto diz: se alguém ouvir a minha voz. Pergunto, você já ouviu a voz de Deus? Você alguma vez já ouviu a voz de Deus? Você sabia que é possível ouvir a voz de Deus? Ele pode falar conosco e ele fala conosco de diversas maneiras. E uma delas é por meio da sua palavra, a Bíblia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e podemos ouvi-lo quando a lemos. A palavra de Deus foi ditada, soprada, foi elaborada pelo Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que nós debruçamos nas Escrituras para ler com reverência, com temor, com seriedade, com atenção, Deus fala conosco através da sua palavra. Então, a Bíblia é um dos meios. Deus também pode falar conosco diretamente. Nós podemos ouvir a voz de Deus diretamente, como o seu povo, como já fez com Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Moisés e tantos outros nas Escrituras. Podemos ouvir a voz do Senhor, como vários servos do Senhor ouviram a voz do Senhor. Podemos ouvir. Agora, atualmente, nos dias em que estamos vivendo, além dessas maneiras de falar conosco, que através da sua palavra, através do encontro pessoal com Ele, não é? Ele também tem nos falado por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Deus tem falado com a humanidade através do Evangelho, através da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 1, verso 1 e 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ultimamente, Deus tem falado à humanidade por meio da obra redentora, da vida, morte, ensinamento, ressurreição, ascensão e promessa da volta de Jesus. Deus fala hoje conosco através de Cristo, através do Evangelho. Hoje Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus, por isso que Jesus, ele é o Verbo. Ele é o Verbo encarnado, ele é a palavra, ele é o Logos de Deus para a humanidade. Veremos então nesta série que nós iniciamos hoje, veremos nessa série, claro, com base bíblica e buscando a verdade dos fatos, que a voz do povo não é a voz de Deus. É isso mesmo. Veremos nessa série um monte de citações que o povo diz como sendo a voz de Deus, que não é. E nós veremos hoje, então, a primeira coisa hoje que o povo costuma dizer, e que o povo costuma dizer que essa é a voz de Deus e que na verdade não são. Vamos ver o que o povo diz e confrontar com a palavra de Deus o que o povo diz. E creiam, há uma diferença entre a voz do povo e a voz de Deus, há uma diferença gritante, absurda de diferença entre a voz do povo e a voz de Deus.
Vejamos então na Bíblia a diferença entre a voz do povo e a voz de Deus. Estão prontos? A primeira coisa que vamos dizer é que a voz do povo diz, todos os caminhos levam a Deus e toda religião é boa. Você já ouviu o povo dizer isso? O povo já disse. Essa é a voz do povo. Todos os caminhos levam a Deus e todas as religiões são boas. Esta tem sido a voz do povo. Agora, qual é a voz de Deus? A voz de Deus nos diz: religião não salva. Religião nenhuma salva. A voz de Deus diz: igreja evangélica, católica ou qualquer outra religião no mundo não salva. A Bíblia diz: pastor, padre ou qualquer líder religioso no mundo não salva. Pois só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Então, religião nenhuma salva, religião nenhuma é boa no tocante a dar a nós e trazer a nós salvação, porque a voz de Deus diz: religião não salva, igreja, padre, pastor, qualquer líder de religião não salva, só Jesus Cristo salva. A voz do povo diz: todos os caminhos levam a Deus e toda religião é boa. Mas a voz de Deus diz: só há um meio. A voz de Deus nos diz que só há um meio pelo qual podemos ser salvos. Só há um meio pelo qual podemos ser salvos. A Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados, e esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. A voz do povo diz que todas as religiões são boas e todas podem salvar e que levam a Deus. A Bíblia diz que não. A voz de Deus diz que não. A Bíblia diz e a voz de Deus diz que só há um meio pelo qual podemos ser salvos. Só há uma pessoa que pode realizar, pode reconciliar, religar o homem com Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou homem e habitou entre nós. Jesus Cristo deu a sua vida, morreu em uma cruz para que todos possam ficar livres da condenação do pecado. O texto é claro, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une a Deus com os seres humanos, Jesus Cristo, que se fez homem e habitou entre nós. Então, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A segunda coisa que a voz de Deus nos diz é que a voz de Deus ainda continua nos dizendo: só no Evangelho de Cristo há poder para a salvação. Só no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo há poder para a salvação. Religião nenhuma tem o poder para salvar. Religião nenhuma levará você para o céu. Só Jesus Cristo te levará para o céu. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua obra redentora, a sua obra salvífica por nós aqui na terra, só por este meio é que você pode ser salvo, porque só o Evangelho tem poder para salvar você e eu. A Bíblia diz em Romanos 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, só o Evangelho de Cristo salva aquele que crê. Só há salvação no Evangelho de Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo, no plano
salvífico de Cristo que ele realizou por nós, na sua vida entregue por nós ali no Calvário. Então veja, a voz de Deus é completamente diferente da voz do povo. Queridos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho, e for batizado será salvo, quem porém não crer no evangelho será condenado. Então há poder somente no evangelho de Cristo para salvar você. Para ser salvo, meu amigo, você precisa ouvir o evangelho, você precisa crer, acreditar no evangelho, e você precisa obedecer o evangelho. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e ser batizado, que é uma ordenança de Cristo, e então você poderá ser salvo. A voz de Deus ainda continua nos dizendo mais. A voz de Deus nos diz que Deus nos ama tanto que Ele mesmo providenciou um único meio para que pudéssemos ser salvos. Deus providenciou um único meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos, que foi o envio, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para nos dar vida. O plano de Deus foi perfeito. O plano de Deus foi perfeito. Religião nenhuma te levará para o céu, caminho nenhum que não seja Cristo te levará para o céu. O plano perfeito de Deus quer enviar o seu Filho para nos salvar e para enviar a mensagem salvadora do Evangelho que está no seu Filho. É um plano perfeito. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Um plano maravilhoso. Deus ama você. Você e eu só podemos ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem perdão. Sem Cristo, sem esperança. Sem Cristo, sem a vida eterna. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 a 13, e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Vou ler de novo. A Bíblia diz, primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 a 13, o seguinte: e o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, Jesus. Aquele que tem o Filho, que tem Jesus, que tem o Evangelho do Filho, a vida do Filho, a mensagem do Filho, e recebe e aceita o sacrifício da cruz do Filho, e crê na ressurreição do Filho, que é o Evangelho. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, não tem salvação, não tem a vida eterna. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo diz que todas as religiões levam a Deus, mas a voz de Deus diz o contrário. A voz de Deus diz completamente o contrário disso. A voz de Deus diz: só há um caminho, só há um meio, só há uma possibilidade, só há uma verdade no tocante à salvação da humanidade, só há uma condição para a vida eterna, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva. Sim, é isso mesmo, só podemos nos reconciliar com Deus, receber o seu perdão e ter a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi entregue na cruz por cada um de nós. A Bíblia diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, diz o texto, vem ao Pai,
senão por mim. Ninguém nunca chegará a Deus, ninguém nunca será salvo, ninguém nunca terá a vida eterna, ninguém nunca será redimido e recebido por Deus e aceito por Deus para viver no céu por toda a eternidade sem Cristo. Só há um caminho. Não é todos os caminhos nos levam a Deus e todas as religiões são boas. Só há um caminho que nos leva para o céu. É Jesus Cristo. Não são todos os caminhos ou todas as religiões que te levam a Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Só há uma verdade que liberta. Jesus, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus vos libertará. E só há uma possibilidade para ter a vida eterna, é ter Jesus em seu coração. Você já parou para pensar a importância de Jesus na vida do ser humano? Você já parou para pensar o quanto você e eu precisamos de Jesus? Você crê que Deus pode salvar você e te dar vida eterna? Só por meio de Jesus. Então é bom que eu e você, nesses dias tão difíceis e tão apocalípticos que nós vivemos, você pense, pare para refletir sobre a vida de Jesus. Este tremendo homem e Senhor que dividiu a história entre antes dele e depois dele. Ele é um homem importante, ele é o único homem que pode salvar você. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só há uma possibilidade para obter a vida eterna, Jesus. A texto diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Querido, entenda, nenhuma religião levará você até Deus. Religião nenhuma te levará para o céu. Em nenhuma religião há salvação. Algumas religiões podem ser até boas em certos aspectos, mas nenhuma tem o poder de salvar você. Pois só Jesus Cristo salva. Só há poder para a salvação no Evangelho de Cristo. Aquele que o recebe é salvo, aquele que o rejeita é condenado. Só há salvação no Evangelho. Então, concluindo aqui, recapitulando com você, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo diz: todas as religiões levam a Deus. A voz de Deus diz: só há um caminho para Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Queridos, a função da religião é religar o homem com Deus. É religar o homem com Deus, levar ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, nosso Salvador, o único caminho que leva a Deus verdadeiro. Então, a religião no sentido da palavra, que é religar-se a pessoa com Deus, é só por meio de Jesus Cristo. A verdade é essa: só Ele pode nos religar, reconciliar com Deus, pois Ele é o autor da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém nunca chegará ao Pai sem por Ele. Claro, talvez você possa dizer: mas todos irão a Deus. Sim, isso não tenho dúvida. Todos os caminhos levam a Deus, como juiz. Todos os caminhos levarão os homens a Deus no dia do juízo. Mas para a salvação, só há um caminho que pode o homem trilhar, que é Jesus Cristo. Então, se você quer ser salvo, ter a vida eterna, conhecê-lo como Pai, o único caminho por meio para que você possa chegar lá, o único caminho é por meio de Jesus Cristo. Precisamos, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus entre essas multidões de vozes que estão pelo mundo. Ela fala, mas nós nem sempre estamos prestando atenção no que Deus está falando. Por isso, precisamos meditar mais profundamente na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Precisamos voltar a ler a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir sobre a Bíblia, porque a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Estudando a vida de Jesus, a obra de Jesus, é Deus falando conosco por meio do Filho. É o Evangelho sendo explicado e compreendido por nós. E aí então há, se cremos, salvação. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a voz de Deus.
Quem é íntimo de Deus e tem comunhão com Deus, aprende a ouvir a voz de Deus. Queridos, vimos então hoje que a voz do povo não é a voz de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você e sua família. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, com mais um pensamento que o povo verbaliza como sendo a voz de Deus e que realmente não é a voz de Deus. Ouça essa canção e já voltamos para orar por você. Deus abençoe. Até já. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Jesus eu encontrei, homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A minha fé
amar, só em Jesus confiarei. Bem, meus irmãos queridos, estamos encerrando mais este culto e queremos louvar a Deus por todas as coisas, por todos os atos do culto, pela palavra que foi ministrada, que bênção poderosa. Ouvimos então, começamos a ouvir esta nova série de mensagens do pastor Paulo e que nos fala tanto e que bênção podemos saber que realmente a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e nós sabemos bem disso. Somos ovelhas do Senhor e quando diz a Bíblia, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, nós a reconhecemos e damos glórias a Deus por isso. Vamos orar então, encerrando este culto e desejando a você uma ótima semana, sempre guardada e protegida pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. E ao Senhor Deus eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor nos tem dado, nos tem oferecido, porque as tuas bênçãos são dádivas do Senhor e queremos, ó Deus, em nome de Jesus, viver sempre em novidade de vida, vivermos sempre, ó Deus, na tua presença. Obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu e pudemos, Senhor Deus, ver e sentir tua presença. Obrigado, Senhor, louvamos o teu nome neste dia de hoje e que nós possamos ter uma semana cheia da tua presença, uma semana poderosa, uma semana cheia de vitórias para a glória e honra do nosso Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meu querido irmão e irmã, que esta seja realmente uma semana abençoada para você e todos os seus familiares. Um abraço, até domingo que vem, se Deus nos permitir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém. 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 Subito